Salve, salve galera! Vamos lá, dica de número 12. A dica de número 12 também é muito importante para a prova da OAB, que são as exceções ao princípio da legalidade. São várias exceções, mas é importante que você saiba, primeiro, que a criação e a extinção do tributo, serão sempre, em qualquer hipótese, por meio de lei ou medida provisória. A criação e a extinção serão sempre, em qualquer hipótese, por lei ou medida provisória. As exceções, elas vão tratar de base de cálculo, de alíquota, essencialmente. As exceções, elas não tratam de criação nem de extinção. A criação e a extinção serão sempre, em qualquer hipótese, por meio de lei ou medida provisória, ok? Então, a primeira exceção ao princípio da legalidade está lá no artigo 153, parágrafo 1º da Constituição. Artigo 153, parágrafo 1º da Constituição. Lá você vai encontrar os impostos extrafiscais da União. Impostos extrafiscais são aqueles utilizados para intervir na economia. São os impostos interventivos, o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI e o IOF. Importação, exportação, IPI e IOF. Você vai encontrar que esses 4 impostos poderão ter suas alíquotas alteradas por ato do Poder Executivo, ou seja, as alíquotas poderão ser alteradas por ato do Poder Executivo. Não é a base de cálculo, não é a criação. A alteração da base de cálculo tem que ser por lei, a criação e a extinção terão que ser por lei. Alíquota que pode ser alterada por ato do Poder Executivo. A segunda exceção está no artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B da Constituição. 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B da Constituição. Lá no artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B, você vai encontrar que a CID de combustíveis poderá ter sua alíquota reduzida ou restabelecida por ato administrativo. Ou seja, reduzida ou restabelecida. Não é livremente alterada. Se a lei estiver prevendo uma alíquota X, o ato do Poder Executivo não pode ultrapassar essa alíquota prevista em lei. A alíquota poderá ser reduzida ou restabelecida. Reduzida ou restabelecida. Ok? Molezinha? Fácil. A terceira exceção envolve o ICMS. Artigo 155, parágrafo 2º, inciso 4 da Constituição. A alíquota interestadual do ICMS é fixada por resolução do Senado. A alíquota interestadual para as operações interestaduais é fixada por resolução do Senado. A alíquota interna, cada estado fixa. Interestadual, resolução do Senado. A quarta exceção, artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição. 155, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição, deixa claro que as alíquotas do ICMS incidente sobre combustíveis será determinada por deliberação dos estados, ou seja, por meio dos convênios. Não erre, não pode errar. Somente o ICMS sobre combustíveis que tem essa exceção, ok? Além disso, nós temos a quinta exceção, artigo 97, parágrafo 2º do Código Tributário Nacional. Artigo 97, parágrafo 2º do CTN, combinado com súmula 160 do STJ. A atualização da base de cálculo do tributo não representa a majoração do tributo. Por não representar majoração, não estamos diante de uma necessidade de lei, porque a lei é para criação, redução, majoração, extinção. Nesse caso, da atualização da base de cálculo, nós estamos simplesmente tratando da recomposição da perda referente àquele período financeiro. Então, um ano, um produto, um bem, ou mesmo um imóvel, por exemplo, ele vai se valorizar. Então, deve ser aplicada a correção monetária. Cuidado na hora da sua prova. Se caiu uma questão dizendo que o prefeito, por decreto, atualizou a base de cálculo de acordo com os índices oficiais, atualizou a base de cálculo do IPTU de acordo com os índices oficiais, está correto. Agora, se cair na sua prova uma questão dizendo que o prefeito, por decreto, atualizou a base de cálculo de acordo com os índices oficiais mais 1%, aí está errado. Porque há necessidade de lei, para que ocorra essa
majoração, ok? Então a quinta exceção, 97, parágrafo 2º do CTN. A sexta exceção é a determinação do prazo para o pagamento do tributo. A determinação do prazo para o pagamento do tributo não precisa de lei. O artigo 160 do CTN diz que o prazo para o pagamento será definido na legislação tributária. E se a legislação não fizer nenhuma previsão, será de 30 dias. Lembre-se, legislação não é sinônimo de lei em matéria tributária. Legislação abrange leis, decretos, portarias, tratados, ordens de serviço. A legislação é muito mais abrangente que a própria lei, ok? Além disso, a última exceção, artigo 113, parágrafo 2º do CTN. As obrigações tributárias acessórias não precisam de lei para serem instituídas. As obrigações acessórias também estarão previstas na legislação tributária, conforme determina o artigo 113, parágrafo 2º do CTN. Então, a legislação, que abrange leis, decretos, portarias, tratados, ela vai tratar do prazo para o pagamento do tributo, não havendo necessidade de lei. Então, são 7 exceções. Essas 7 exceções são importantíssimas para a sua prova. Você não pode errar a questão fácil. Agora, se você não quiser decorar as 7, você tem que lembrar que a criação e a extinção serão sempre, em qualquer hipótese, por lei ou medida provisória. Molezinha, né? Fácil. Essa foi a dica de número 12.